Ora viva, minhas amigas e meus amigos, Pastor Ciano aqui com vocês e hoje nós vamos aprender um bocadinho sobre a pessoa e a divindade do Espírito Santo. Já que nesse vídeo eu vou procurar provar para vocês que o Espírito Santo não é uma força ativa ou uma energia ou simplesmente o poder de Deus, mas é uma pessoa tal qual o Pai e o Filho são. Então a pergunta não será o que é o Espírito Santo, mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus como Pai e como Filho. Já estudamos isso quando falamos sobre a Santíssima Trindade. Quando usamos o termo pessoa, normalmente as pessoas imaginam logo um ser humano, um ser físico. Mas o Pai nunca encarnou e o Pai também é pessoa. Então, pessoa é um indivíduo com personalidade própria. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. E você tem na Bíblia inúmeras passagens que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força impessoal. Por exemplo, em 1 João 2,1, você vê João dizendo que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus Cristo também disse que eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, do grego Parakletos, que significa ajudador, advogado, consolador. Jesus não podia ser substituído por uma força impessoal. Jesus é uma pessoa que foi substituído por outra pessoa. Ele disse, rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. Aquele Espírito, Ele vos ensinará. Olha que ele usa aqui o pronome pessoal ele, e não isso ou aquilo. Ele vos ensinará tudo quanto tenho dito. Só uma pessoa poderia substituir a pessoa de Jesus Cristo. Em Atos 15, você vê o primeiro concílio da igreja para tratar sobre o assunto dos gentios e judeus. E qual é a conclusão desse concílio? Os apóstolos escreveram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A expressão pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mostra a primazia que a pessoa do Espírito Santo tinha na igreja primitiva. E essa é a mesma primazia que nós devemos dar ao Espírito Santo hoje. O Espírito Santo desceu para ficar com a igreja desde os dias de Pentecostes. E ele continua conosco. Não podemos viver, cultuar, como se o Espírito Santo não estivesse no nosso meio, fazendo de conta. Ele está conosco, ele habita em nós. E quando os apóstolos disseram que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, mostra que não é pareceu bem a nós e ao Espírito, mas ao Espírito e a nós. Nós estamos em segundo plano, a primazia é do Espírito Santo. Há uma expressão que João também usou muito em Apocalipse, que é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então, se o Espírito diz, uma força impessoal, uma força ativa, não pode dizer. Como alegam, por exemplo, as testemunhas de Jeová. E quando você mostra para um testemunha de Jeová, passagens como essa, que o Espírito Santo aparece com propriedades próprias de uma pessoa, eles dizem que não, é apenas uma personificação. Vão buscar passagens do Antigo Testamento que mostra, por exemplo, da sabedoria sendo personificada e outros elementos da natureza, como Sol e Lua sendo personificado, para dizer que é apenas uma personificação da força ativa de Jeová. Certamente é um erro crasso. Paulo tratou muito sobre a pessoa do Espírito Santo. Em Romanos 8:27, ele, por exemplo, fala sobre a mente do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12:11, Paulo fala que o Espírito Santo distribui os dons para a igreja como lhe apraz, mostrando que o Espírito Santo tem vontade própria. Em Efésios, Paulo diz: não entristeçais o Espírito selado em vós. Significa que o Espírito tem emoções, ele fica triste. E também é possível mentir perante ele. Quando você vê aquela expressão de Pedro, quando Ananias e Safira pecaram, ele disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Na verdade, não mentiste aos homens, mas a Deus. Essa é uma passagem que eu também trabalho muito com os testemunhos de Jeová. Diz: mentiste ao Espírito Santo. Você trabalha com isso assim. Lê aqui: mentiste ao Espírito Santo. Porque mentiu a quem? Ao Espírito Santo. E depois Pedro diz que não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, se mentiu ao Espírito Santo, e depois diz que não mentiu aos homens, mas a Deus, logo, o Espírito Santo é Deus. Essa é a conclusão que devemos tirar quando lemos esse texto. E assim como você precisa encontrar atributos
divinos em Jesus, você precisa encontrar também atributos divinos na pessoa do Espírito Santo, como onipresença. Na passagem, por exemplo, que o salmista pergunta: para onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei? Se eu for lá, está lá. Se eu for aí, está lá. Mostra a onipresença do Espírito. Quando Paulo diz que o Espírito conhece todas as coisas, mostra a onisciência do Espírito. Então, é importante você estudar. A melhor forma de compreender a Trindade é estudar cada pessoa. Quando você estudar as propriedades divinas de cada pessoa, aí facilmente você vai compreender a Trindade. Olha, certa vez eu estava a falar com um jovem que ele é unicista, ele é dessa seita do William Branham, e ele estava dizendo o seguinte: o nome do Pai é Jeová, o nome do Filho é Jesus, e o nome do Espírito Santo, do Espírito. Para ele, o unicista é aquele que diz que são apenas 3 títulos de uma só pessoa. Vocês sabem que isso é heresia, são 3 pessoas distintas. Jeová é um título que tanto o pai como o filho usam. E na Bíblia você tem vários nomes para o Espírito Santo. Não é só o Espírito Santo. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Se o Espírito de Cristo estiver em você, está o Espírito de Cristo. Espírito da vida. Espírito Santo. Espírito da verdade. E Espírito da adoção. Você sabia que foi o Espírito Santo quem deu vida à criação? E que é o Espírito Santo que dá nova vida no ato da regeneração? Também sabia que foi o Espírito Santo quem ressuscitou Cristo dentre os mortos? E a Bíblia diz: o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos está em vós, também o ressuscitará no último dia. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é tempo de gente estudar mais sobre a pessoa do Espírito Santo, do seu trabalho, da sua obra, e de darmos primazia à sua pessoa, sabendo que Ele substituiu Cristo, Ele nos ensina, Ele nos guia, e Ele está aqui para nos ajudar. A palavra consolador, normalmente as pessoas entendem como quando alguém está a chorar, alguém que consola, cala. Consolador significa ajudador, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. A obra de Deus é uma obra espiritual e nós somos pessoas com braço de carne e sangue. Só podemos fazer a obra de Deus com o poder do Espírito Santo.